querida, estou de volta e como eu prometi para vocês, hoje eu estou aqui com a nutricionista Valesca Fontinelli Costa, né? Ela é membro da Associação Brasileira de Nutrição e pós-graduada. Como vai, Valesca? Tudo bem? E é uma pessoa muito preparada e está hoje aqui com a gente para tirar as dúvidas da alimentação na terceira idade. Ela desenvolve programas de qualidade de vida em ambientes corporativos. Então, você que tem uma empresa aí, precisa de desenvolver um cardápio especial de nutrição para os seus empregados. A doutora é especialista nisso, não é, doutora? Exatamente. E é com muita satisfação que eu estou hoje aqui para falar sobre prazer. Saúde junto ao seu Vamos público. lá, bater um papo aí, vocês acompanham aí em casa, que vocês vão tirar um bom proveito dessa entrevista de hoje, gente. Vamos lá, doutora. Vamos lá. Doutora, nós trabalhamos aqui no Canal 54 lutando pelo direito do idoso. E o idoso aqui tem um espaço especial no meu coração, principalmente, de toda a minha equipe. E é um prazer estar recebendo a senhora hoje aqui para falar sobre a alimentação do idoso, né? Como orientar, porque tem muita criança, tem adulto em casa e às vezes não existe aquela preocupação com a alimentação da pessoa mais idosa, né? Que não pode, às vezes, ser a mesma alimentação do restante da família. E é um prazer a senhora poder nos orientar sobre isso. Que bom, fico muito satisfeita. E assim, mais satisfeita ainda por saber dessa sua preocupação, né, junto ao seu público, principalmente a partir do momento em que a gente sabe que cerca de 10% da nossa população são de idosos, né? E até 2025, esse percentual ele vai ser ainda maior. Né? Tá estima-se em torno de 15%. Então, assim, a nossa população, a tendência é ela se tornar mais idosa, mais longeva, né? Viver mais tempo. E viver mais tempo também com qualidade de vida. E isso é importante. E a alimentação, trabalha na prevenção. Então, é muito importante, não é, doutora? Exatamente. A senhora acompanha isso direto, Exatamente. Né? A alimentação ela é um dos alicerces que vão fazer com que a criança, com que o adulto, ele se torne aquele idoso alegre, aquele idoso que participa na família, né? Que isso é que é importante, porque infelizmente na nossa cultura a gente vê o quê? Né? Que a pessoa vai ficando idosa e ela vai se encostando, digamos assim, né? Ela vai ficando para um terceiro plano. E na verdade não precisa ser assim. O idoso ele pode ser ativo, ele pode ser participativo, desde que ele tenha exatamente esse alicerce, né? De uma atividade física e de uma alimentação saudável. Porque como a maioria das doenças, né, aparece na idade da terceira idade, no idoso, então a alimentação já trabalha prevenindo boa parte disso, gente. Vocês fiquem atentos aí que a doutora vai esclarecer bastante coisa. Então vamos lá. Quais são as orientações na alimentação de uma pessoa idosa? Que a senhora diria assim, os 3 primeiros ou 5 primeiros itens? O básico. Primeiro, o idoso ele tem que buscar consumir o máximo de frutas e verduras, né? Se ele não consumir até então, ele tem que passar a consumir agora. Isso é importante porque vai fornecer várias vitaminas, vários minerais, é onde a gente encontra exatamente nesse grupo de alimentos, nas frutas e nas verduras. Mas precisa ser a verdura, a salada de verdura? Não. Pode ser na forma de um suco, pode ser na forma de um purê, né? A gente tem que levar em conta que o idoso também, ele já não tem a capacidade mastigatória semelhante à de um adulto, né? Embora hoje a gente tem a possibilidade de ter implante dentário, mas nem todos os idosos têm isso. Tem condição. Então ele tem aquela dificuldade mesmo da prótese, ele não pode comer tudo, ele não pode mastigar tudo. Então tem que levar em conta essa dificuldade, mas isso não impede que ele tenha acesso a frutas e verduras, né? Segundo, um controle muito grande de gorduras, então ele tem que inserir isso na alimentação dele, os alimentos desnatados, né? Leite, derivados, são importantes na alimentação, mas ele tem que levar em conta isso, então diminuir gordura ao máximo e diminuir o açúcar, né? Que se torna o grande vilão para a maioria dos idosos, né? Já que muitos deles, na nossa população, infelizmente, ainda estão desenvolvendo as duas principais doenças crônicas, né? Diabetes e
e, no caso, a hipertensão. Então, e que a alimentação ajuda a prevenir é a base isso. do tratamento, ou pelo menos de um controle adequado dessas doenças, porque, como o próprio nome diz, são doenças crônicas. Então, ele não vai curar, né? Mas ele vai ter um controle melhor. Ele tendo um controle melhor, as sequelas dessas doenças, principalmente do diabetes, que é uma doença que mutila, né? Eu costumo dizer assim, que ela começa do dedinho do pé, né? Então, o idoso, ele vai perdendo o dedo do pé, ele vai perdendo o pé, ele vai perdendo a perna. Então, ela é muito devagar, mas ela é constante. Então, a alimentação, ela vai ajudar, não na cura, mas num controle adequado e na manutenção da qualidade de vida desse idoso. Certo. Doutora, e com relação, porque também na fase idosa tem uma grande perda de massa óssea, né? Então, a relação ao cálcio, já que ele tem que tomar muito cuidado com laticínios, né? Então, qual o tipo de queijo que a senhora aconselha? Se é liberado, quantas vezes pode comer queijo ao dia? Pronto. O nosso famoso queijo coalho, né? Do Ceará. Certo. O que é que você diz de quantas alimentações desse tipo eles podem ter? Porque proteína e cálcio junto é bom, né? As refeições, ele pode ter, o ideal é que ele faça de 5 a 6 refeições por dia. Então, priorizando café da manhã, almoço, jantar e 2 lanches, né? Então, ele tendo isso, ele vai conseguir ter um grupo de nutrientes bons. Com relação ao cálcio, principalmente as mulheres, que são as que sofrem mais com relação à perda de cálcio, principalmente após a menopausa, né? Elas podem consumir o leite desnatado. O leite desnatado, ele é retirado a gordura. O cálcio é mantido e até enriquecido. Hoje nós temos no mercado marcas que têm leites acrescidos de cálcio, que com 2 colheres de sopa você tem a sua cota de cálcio do dia, né? Então vamos lá. Aí você passa para os derivados. Queijo, pode consumir queijo? Pode. Queijo com baixo teor de gordura. Hoje já existe no mercado também o queijo coalho light. Então pronto, você consome o seu queijinho em torno de 2. Quantidade? Você consumindo em torno de 2 fatias finas, né? Você levando fino, você mexe o seu dedo indicador, né? É uma fatia fina. Então 2 fatias finas por dia tá interessante, está de bom tamanho, né? Lógico que isso também é interessante ser avaliado, porque é todo o contexto da sua dieta do dia. Mas em torno de 2 fatias é uma quantidade boa, né? E vale também dizer que tem uma opção, não é só o leite de vaca que tem cálcio. Você pode também utilizar um leite à base de soja, né? Se você tem uma intolerância à lactose, né? Que é muito comum o idoso ter, né? Se você tem uma intolerância à lactose, você consome um leite à base de soja, né? Que também fornece cálcio. Que também fornece cálcio. Além de outros legumes, nós temos o brócolis também, que fornece a quantidade de cálcio razoável, né? Mas não deixa de ser o leite uma maior fonte de cálcio da nossa alimentação. Como fazer um kit saudável para o idoso diariamente, sem custar, sem onerar muito a família? Porque nem todas as famílias estão com condição de comprar uma alimentação separada só para aquela pessoa, só para aquela criança. Então, como introduzir a alimentação do idoso sem muito custo dentro da família? Um kit, por exemplo, não tem a cesta básica, então seria o kit do idoso. O que poderia constar de frutas mais acessíveis, né, e de verduras mais acessíveis, que a família poderia montar? Pronto, olha, você mesmo acabou de falar, são verduras e frutas acessíveis. Como é que a gente consegue isso? Na nossa região, nós temos muita questão das safras, né? Não na nossa região, mas em todo o país. Mas a gente observar ao fazer as compras, quais são aqueles legumes ou aquelas frutas que estão na safra. As básicas. Geralmente são as frutas que estão mais baratas, porque elas são em grande quantidade. Também são as frutas mais gostosas, até o sabor delas é diferente. Então, quando você for fazer as compras, observe, ó, por exemplo, a gente tem muito o quê? Caju, né? A época do caju. Aqui é muito comum, nós já estamos entrando aqui na época da manga, a época que a gente encontra as tangerinas, né? A época que você encontra batatas, né? Então, assim, é variar. Não tem o alimento, né? Mas é interessante que varie o máximo possível. O Ceará, ele tem, assim, legumes interessantíssimos que são interessantes para o idoso, né? Por exemplo, o girimum, que é rica em vitamina A, excelente para o idoso. A batata doce é uma fonte interessante para você substituir, de repente, não pode comer o arroz? Pode usar uma batata doce, é um substituto interessante. Tipo um purezinho, né? Um purezinho também pode ser interessante. Não é preciso ser tão diferente da família. De repente vai até beneficiar a família, porque se é saudável para o idoso, é saudável para o restante da família, certo? Então, assim, não
precisa ter estão separados. É o que a família consome, só que assim, tendo cuidado, por exemplo, de não acrescentar tanto sal na alimentação. Já sabe que o idoso ele tem que controlar o sal, então toda a família também controla. Já não coloca tanto sal, né? Já não acrescenta tanto açúcar nos sucos. Então, na verdade, a família vai economizar, porque ela vai usar menos sal e menos açúcar. Tem uma pergunta aqui do nosso telespectador sobre alimentos light integral. São mais caros. Qual é a alternativa mais barata? Ele já mesmo dá uma resposta aqui, mas... Os alimentos light. Integrais. Ele fala alimentos light. Tem os alimentos light, né? E tem os alimentos integrais. Né? Que os alimentos light, eles são alimentos que têm uma menor quantidade, seja de gordura, né? Mas também pode ter uma menor quantidade de açúcar. Né? E os alimentos integrais são aqueles geralmente mais ricos em fibras. Né? O que a gente orienta? Geralmente, você só precisa usar o light se você assim, consome aquele alimento, você não consegue viver sem aquele alimento. Né? São aqueles sucos muito doces, né? São aquelas alimentações muito gordurosas. Então, de repente, é você realmente retirar esse tipo de alimentação gordurosa, né? Buscar colocar, se usar gordura, usar menos, né? Porque assim, o alimento light ele realmente tem um custo mais alto, mas ele é orientado muito para pacientes específicos. Geralmente a gente fazendo uma reeducação, a redistribuição alimentar adequada, você não precisa estar utilizando. Isso aí já é o idoso que já está com algum problema, alguma disfunção. Já está com alguma disfunção e que tem assim alguma coisa muito específica que só vai funcionar com aquele alimento light. É verdade. Mas você fazendo um planejamento alimentar assim adequado, dá para você distribuir a sua refeição sem precisar utilizar esses alimentos que realmente têm um custo mais alto. É verdade. E quanto mais natural, melhor. Quanto mais natural, melhor. Uma coisa que deixa sempre as pessoas muito atentas com relação à pessoa idosa é até que horário se alimentar, para não dormir de estômago muito cheio. Que tipo de alimentação deve fazer parte ao jantar da pessoa? Né? Que tipo de alimentação eu devo priorizar para o jantar? Pronto. E o horário, mais ou menos? Pronto. A gente orienta que a pessoa ela se alimente até pelo menos 2 horas antes dela dormir. É um intervalo bom, certo? Ela se alimenta e ela vai dormir apenas 2 horas depois para ela poder ter um sono tranquilo, né? E que essa alimentação, ela seja uma alimentação leve, ou seja, ela seja uma alimentação com pouca gordura, ela tenha, por exemplo, um componente de proteína, que aí pode ser utilizado um leite, né? Um carboidrato, que aí pode entrar o quê? Um biscoito, um pão, um cuscuz, uma tapioca. O famoso mingau ainda. Exatamente. Um mingauzinho é ótimo. Um mingau de aveia é excelente, porque você tem o leite, você tem as fibras da aveia, né? São alimentos que a gente chama de funcionais, alimentos que têm uma função realmente de proteção e de prevenção de algumas doenças, né? E também você pode tomar sopinha, uma sopa também entra aí, porque às vezes as pessoas têm aquela necessidade, eu quero comer uma coisinha com sal, né, à noite, antes de dormir. Então é interessante fazer uma sopa leve, uma sopa com legumes, né, então ser alguma coisa realmente que a digestão seja rápida, né. Aí tem aquele outro tipo, aquele idoso que passa o dia tirando um pouquinho de cochilo, né, gente, que todo mundo é filho de Deus aí, né. E, de repente, vai dormir muito tarde, vai dormir quase meia-noite, 1 hora. Então, você não vai poder jantar, porque você vai dormir tarde 2 horas antes. Então, você vai ter direito a uma pequena ceia antes de dormir. E a doutora vai dar sugestões aqui pra gente. Pronto. Né? Aí, nessa ceia, pode ser o quê? Pode ser um copo de leite, pode ser uma gelatina, pode ser uma fruta não muito fibrosa, por exemplo, uma maçã, um melão. Lógico, você não vai comer frutas como, por exemplo, a banana, né, manga, porque são frutas muito ricas em fibras e que a digestão vai ficar lenta. E açúcar também. Exatamente. Muito alto, né, então, você vai ter problemas se você comer esse tipo de fruta. Mas uma gelatina, um iogurtezinho desnatado ou um leite, são, assim, opções interessantes para antes de dormir. Pois, doutora Valesca, foi um prazer ter a senhora aqui. Foi de grande valia para o nosso público a sua entrevista, bastante esclarecedora. E a senhora tem mais alguma coisa a acrescentar, consideração final? Pronto, que o idoso,
O idoso, ele realmente pode fazer parte da família, ele pode ter uma qualidade de vida satisfatória, desde que a família contribua com isso, cuidando da alimentação, cuidando da saúde emocional dele. Afinal, ele fez parte da família, né, por um longo tempo, contribuiu bastante, merece todo o nosso carinho, o nosso respeito. Exatamente. Parabéns, doutora. É assim mesmo que eu penso. Obrigada. Foi um prazer.